Boa noite, professor e caros colegas. O nosso grupo ele é composto pela Eva Simone, pela Rosângela, Marciele e a Kelly. O nosso tema é a arbitragem. A arbitragem consiste numa técnica de heterocomposição de controvérsias, mediante a intervenção de um ou mais árbitros, escolhidos pelas partes, a partir de uma convenção de natureza privada. A sentença proferida pelos árbitros que não comporta qualquer recurso equipara-se em tudo à decisão judicial, a teor do disposto no artigo 1º da Lei 9.307/96. O objeto da arbitragem recai sobre direitos patrimoniais disponíveis, de titularidade de pessoas capazes de contratar. Para a instauração do processo arbitral, é exigido um compromisso pelo qual as partes concordam em submeter a decisão do litígio a um árbitro. Verifica-se destante que a convenção da arbitragem é delimitada sob o aspecto subjetivo pelas pessoas que firmaram na qualidade de contratantes ou mesmo de anuentes. Se sob a ótica objetiva somente é arbitrável o litígio envolvendo a matéria atinente a direito disponível. Do ponto de vista subjetivo, é apenas arbitrável o litígio entre as partes que subscreveram o instrumento em que presente a respectiva convenção em que sejam elas capazes. Exemplo disso são as tutelas de urgência, requeridas, na maioria das vezes, com base no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse caso, é preciso deixar claro que as normas contidas no CPC não se aplicam direta ou necessariamente ao procedimento arbitral, notadamente para a concessão de tutela de urgência ou medidas liminares. Eventuais pedidos de urgência devem ser requeridos e apreciados pelo árbitro único ou tribunal arbitral, de eventual norma regulamentar aplicável ao caso, e, evidentemente, como base no princípio geral da cautela imposto pela prática arbitral. Cumpre esclarecer ainda que o juízo arbitral somente pode ser instituído desde que presentes todas as pessoas que figuraram no instrumento no qual ficou estabelecida a cláusula compromissória. Como a arbitragem se circunscreve aos limites do contrato celebrado entre as partes, sob o aspecto subjetivo e objetivo, não pode ser deflagrada senão entre os protagonistas do respectivo negócio. A legitimidade de parte para o processo arbitral, por isso, só se estabelece entre os sujeitos contratuais. A única via de legitimação ativa ou passiva para quem queira participar, ou seja, chamado a integrar a arbitragem, condiciona-se à própria convenção arbitral. Assim se determina a pessoa não estiver subordinada a contrato com previsão de arbitragem, não pode ela ser acionada perante o juízo arbitral. Se o processo arbitral se iniciar sem a presença de todos os sujeitos que firmaram o contrato, só restará ao árbitro encerrar o procedimento sem julgamento de mérito, sob pena de ser nula a sentença que eventualmente vier a ser proferida. Tendo-se em vista os limites subjetivos da convenção arbitral, não há como se admitir que a imutabilidade do conteúdo decisório da sentença possa atingir terceiros. Assim sendo, arbitragem é o acordo de vontade celebrado entre pessoas maiores e capazes, que preferem submeter a solução dos eventuais conflitos entre elas aos árbitros, e não à decisão judicial. Porém, para tanto, o litígio deve recair apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis. Assim, o juízo arbitral é uma solução mais rápida para dirimir as controvérsias entre as partes. De acordo com o artigo 3º da Lei 9.307/96, as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral, mediante a convenção de arbitragem. Assim entendida a cláusula compromissória Problemas podem e o compromisso ser solucionados por arbitragem?
Podem ser solucionadas pela arbitragem questões relativas a direitos que tenham valor econômico e que possam ser comercializadas ou transacionadas livremente por seus donos. Por isso, a separação de um casal ou a disputa pela guarda não podem ser submetidas à arbitragem, da mesma forma que questões criminais ou ligadas a impostos também não podem ser discutidas por arbitragem. Recorrer à arbitragem? Podem recorrer à arbitragem pessoas físicas maiores de 18 que tenham discernimento e que possam exprimir sua vontade, e também pessoas jurídicas. Como eu faço para escolher a arbitragem? Os instrumentos que podem ser utilizados para escolher a arbitragem são a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral. A cláusula compromissória está inserida em um contrato sem redigida antes do início do conflito. Já o compromisso arbitral é um contrato próprio para escolher a arbitragem, redigida após o surgimento do conflito. Portanto, ninguém pode ser obrigado a assinar um compromisso arbitral ou um contrato que contenha uma cláusula compromissória. Qual a diferença entre a arbitragem e a justiça comum? Na justiça comum, a pessoa que perdeu pode recorrer da decisão para as instâncias superiores. Já na arbitragem, não são admitidos recursos. Todavia, se houver ofensa a certos direitos, a decisão do árbitro poderá ser anulada. Quem pode atuar como árbitro? Pode atuar como árbitro qualquer pessoa capaz, maior de 18 anos, com discernimento e que possa exprimir sua vontade, que tenham a confiança das partes envolvidas no conflito. O árbitro não precisa ser advogado, mas é bom que tenha conhecimento sobre o direito, já que a arbitragem envolve o uso de muitos conceitos legais. Assim como o juiz, o árbitro não pode ser amigo ou parente das partes, nem trabalhar para elas, ou ter algum interesse pessoal no julgamento da causa. Segundo a lei, o árbitro deve ser independente. Nossa parte seria isso. Agradecemos a atenção.